são 9h40. Olha, dia desses aqui a gente trazia uma informação bem importante a respeito dos casos de Covid-19 dos pacientes em atendimento aqui em São Paulo. E um estudo apontou que a variante de Manaus, aquela P1, se tornou predominante na capital paulista, sendo responsável por 64% dos pacientes de Covid-19. Diante desse percentual, desse quadro, a prefeitura decidiu mudar os protocolos de atendimento desses pacientes. Para explicar um pouco mais sobre essa mudança de protocolo, a gente conversa a partir de agora com a Sandra Sabino, secretária executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde aqui da cidade de São Paulo. Bom dia, doutora Sandra. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, obrigada por nos atender. Vamos lá esclarecer desde o princípio, né? Qual a mudança fundamental nesses protocolos? Há agora a orientação de quem tem logo os primeiros sintomas de Covid-19 ir direto buscar um atendimento num hospital, numa UBS? Exatamente. A nossa orientação é que o paciente, aos primeiros sintomas da Covid-19, sintomas leves, uma coriza, uma dor de garganta, ele procure a nossa UBS. A nossa UBS está pronta para recebê-lo, vai fazer o teste do Covid, que é o PCR, e já vai colher a primeira bateria de exames. Esses exames serão coletados novamente em torno do 5º ou 6º dia da doença, para ver um comparativo dos parâmetros clínicos desse paciente nesse período. E se houver piora, nós vamos monitorar a oximetria desse paciente e encaminhá-lo à rede de urgência e emergência. Bom, para ficar bem... Por que faremos isso? Pois não, pois não. Não, por que faremos isso? Porque a doença, com essa nova variante, ela mudou um pouco o seu curso de evolução. Hoje os pacientes, eles apresentam uma piora sem sintomas, não sentida pelo paciente. E o nosso antigo protocolo se baseava em piora clínica que o paciente referia ao nosso médico, à nossa equipe de saúde. Então, quando o paciente hoje, com essa doença dada por essa variante, ele relata piora do sintoma, quando ele começa com falta de ar, ele já está com uma oximetria muito baixa e já precisa, por vezes, de UTI até intubação. Então, a nossa preocupação é que ele seja monitorado desde o início para evitar que chegue nesse ponto da doença. É bem importante isso, é um serviço importante para você que está ouvindo essa entrevista. Então, doutora Sandra, por exemplo, a pessoa começou ali a sentir dor de garganta, começou a ter coriza. Qual é a orientação? Que ela já siga mesmo para pedir ajuda, é isso? Quando vocês falam início dos sintomas, é qualquer sintoma? Qualquer sintoma. E na COVID ele é variável, então a pessoa pode ter dor de cabeça, dor no corpo, febre, dor de garganta, coriza. Tendo 2 sintomas desses, ela já pode se locomover até a UBS mais próxima da sua residência, relatar os sintomas, ele vai passar na avaliação médica e já será encaminhado para o fluxo do monitoramento. Doutora Sandra, eu já ouvi aqui de alguns médicos, diretores de hospitais, uma percepção, e aí gostaria de saber da senhora se já há por parte da Secretaria Municipal de Saúde, ou se a senhora mesmo já tem informações nesse sentido, talvez a gente ainda não tenha dados, mas já talvez uma percepção de que os mais jovens, que é esse perfil que tem respondido cada vez mais pelo número de internados e também, infelizmente, dos óbitos que a gente tem assistido nesses últimos meses, com a mudança de perfil, os jovens muitas vezes acabam demorando para buscar esse atendimento médico, ou seja, ficam em casa, tem ali aquela sensação de coriza, dor de garganta, mas falam, deve ser qualquer coisa, deve ser uma gripe comum, eventualmente toma ali algum medicamento em casa, né, se automedicando, como muitas vezes acaba fazendo, e não procura o atendimento. E quando procura, a situação já se agravou. Tem a ver com esse quadro, com esse tipo de comportamento, doutora? Exatamente. Temos agora, nessa fase da doença, esse perfil de acometer com gravidade as pessoas jovens, os adultos jovens, e dessa forma eles podem evoluir com gravidade, com UTI, intubação e até aumentar o número de óbitos nessa faixa etária.
a mudança desse perfil é que nos levou a introduzir esse novo protocolo de monitoramento, porque não são só os idosos que agravam, agora temos muitos pacientes em idade mais jovem, adultos jovens internados com gravidade nas nossas UTIs. Queria perguntar ainda sobre o comportamento da doença, né, sobre o quadro que a gente tem observado, porque o relato de alguns médicos é que o pico da doença, o momento do pico da doença também mudou. Então, antes, quando se chegava ao 10º dia de infecção, ou o suposto, né, 10º dia, quando a pessoa presume onde é que ela se infectou, você já tinha uma melhora dos sintomas, e que nesse momento tem muita gente tendo agravamento a partir justamente do 10º dia. Essa também é uma observação que se notou? Sim, agora nós temos um agravamento tardio, porque a pessoa ela avança na sua patologia sem sintomas por muitos dias, sem sintomas graves, né, de falta de ar, e quando esse sintoma chega, às vezes já está no 10º dia da doença, e esse agravamento já leva, às vezes, direto para uma UTI. Essa preocupação nossa, nós não podemos perder esse paciente nesses 10 dias iniciais, por isso é que a gente recomenda, pede que os pacientes aos primeiros sintomas procurem as unidades. A senhora falou sobre como esses sintomas podem variar muito, né? E a gente tem acompanhado ao longo desses meses todos de pandemia, isso é um fato, né? Os sintomas às vezes variam muito. Tem um sintoma que é muito característico, que é a perda do paladar, perda do olfato, mas também já ouvi de muitos médicos que, especialmente no caso dessa variante de Manaus, da P1, não necessariamente esses sintomas vão aparecer. Então, também não é o caso, não é, doutora, de esperar até o ponto de perder esses dois sentidos, de não ter mais o paladar, não ter mais o olfato. Não necessariamente, não é? Não, de forma alguma. Inclusive, esses dois sintomas, falta de paladar e olfato, nem acomete a todas as pessoas. Então, as pessoas podem cursar com Covid e não ter perda do paladar. Por isso que sempre recomendamos, 2 sintomas já são indicativos de procurar a UBS. Uhum. Pode ser febre e coriza, dor de garganta e coriza, dor no corpo e coriza. Todos eles podem falar a favor da pessoa estar com Covid-19. Queria fazer uma pergunta da senhora, uma dúvida dos ouvintes. Os ouvintes perguntam, aqueles que podem comprar um oxímetro para ter em casa, para ter oxigenação, se essa é uma medida importante, se essa medição em casa pode ajudar de alguma maneira, ou pelo contrário, né, pode maquiar alguma coisa? A medição com oxímetro, ela deve ser orientada. É uma atitude importante, se a pessoa puder ter o oxímetro, mas sempre procurar a orientação de um profissional da saúde para fazer a medição correta. Senão podem ter variações na medida que não vão corresponder à realidade. Tem gente perguntando também como é que funcionaria esse monitoramento à distância dos pacientes, não é? Ou seja, como a senhora explicou, as pessoas vão buscar o atendimento no posto de saúde e, a depender da análise feita por lá, haverá esse monitoramento à distância. Como deve funcionar isso? O monitoramento é feito através de teleconsulta e ligações telefônicas ao paciente. Então, toda a orientação, a não ser nos dias em que ele faz a avaliação médica presencial e a coleta dos exames, todos os outros demais dias, eles vão ser monitorados por telefone ou por teleconsulta pela equipe da UBS. Eu queria perguntar, o nosso WhatsApp tá cheio aqui, porque as pessoas ficam preocupadas, claro, né, todo mundo, teve um ouvinte que escreveu, nossa, a gente fica preocupada, porque quem nunca, né, tem uma dor de cabeça, às vezes uma dor de garganta leve, como é que você vai saber quando é a doença, quando não é a doença? E eu queria falar sobre prevenção, justamente nesse sentido, porque a gente está entrando num período mais seco, em que quem já tem um histórico de doença respiratória, de quadros alérgicos,
médicos, né? Você tem com frequência, posso falar com propriedade aqui, como uma pessoa que tem rinite há muitos anos, que a coriza acompanha, um incômodo na garganta acompanha. É possível fazer algum tipo de prevenção justamente para evitar essa confusão, para evitar um agravamento de quadros respiratórios que não sejam da Covid, para que quando haja algum sinal, de fato, a gente preste atenção a ele? A gente está falando aqui de dezenas e dezenas de mensagens, e aí entrou agora o time da rinite, e é um time grande, esse aqui de ouvintes, viu? Muita gente falando isso. Também tenho rinite, fico preocupada porque é normal que eu tenha ali crise de rinite, e aí sinta a garganta e tal. Tem ouvinte falando, eu tive uma crise de rinite nesse fim de semana, hoje eu tô melhor. Como é possível diferenciar também, doutora? Então, as pessoas que têm a rinite, né, que especialmente um quadro alérgico, elas já convivem com essa doença e sabem o que pode fazê-la melhorar. Geralmente elas já têm uma prescrição de um antialérgico, já fazem um acompanhamento, então a primeira medida é tentar sanar a questão alérgica. Se for alérgico, ela vai ter uma melhora. Agora, se persistirem os sintomas, deve procurar o BS o mais rápido possível, lembrando sempre que a Secretaria Municipal de Saúde, ela age no sentido de evitar que as pessoas adoeçam. Então, sempre pedir à população para atender os protocolos sanitários de distanciamento, uso do álcool gel, uso adequado das máscaras. Se a pessoa estiver tomando todos esses cuidados, né, é possível que ela evite a infecção pelo Covid-19. Muita gente também perguntando, e isso não vai gerar uma corrida às UBSs? Não pode gerar aglomerações nas UBSs? Como é que está a estrutura para fazer esse tipo de atendimento? Todas as UBSs, elas têm um setor de acolhimento, onde a enfermagem faz essa entrevista com o usuário, colhe o relato, colhe os sintomas. Eles já têm muita experiência no manejo dessa doença. Nós tivemos uma adequação das nossas agendas nas unidades básicas, suspendendo consulta eletiva, mantendo só o monitoramento dos pacientes crônicos, que as unidades têm conhecimento através das teleconsultas. Então, nossas equipes estão praticamente todas voltadas para o atendimento aos pacientes suspeitos ou com Covid-19. Tem muita gente perguntando ainda sobre sintomas, uma nova característica, ou uma característica não necessariamente nova, porque a gente ouve desde o começo, mas que tem sido mais recorrente, que são sintomas gastrointestinais. Esse é um sinal de alerta? O sintoma gastrointestinal não é um sintoma comum da Covid, ele pode acontecer vômitos, pode acontecer diarreia, mas geralmente não são sinais iniciais da doença. Geralmente ela inicia cursando com dor no corpo, febre, coriza, dor de garganta, como se fosse um quadro gripal. Ainda sobre esse monitoramento à distância, só para a gente deixar bem claro, então, a ideia é que as pessoas entrem no radar das unidades de saúde, é isso? Elas se apresentem e falem, olha, eu estou com sintomas e a partir de agora eu fico aí no monitoramento de vocês, para que a gente possa, de fato, ter um controle de eventuais agravamentos, mas também de quem tem a doença. Isso, exatamente. O monitoramento sempre foi feito desde as primeiras manifestações da Covid aqui no país. Foi instituído um monitoramento que era basicamente por telefone. A única diferença com o monitoramento atual é que não haviam as coletas laboratoriais, porque o paciente sentia a dispneia, a falta de ar, num período em que a gente conseguia intervir. Agora, com essa nova cepa, a variante, nós temos sintomas tardios que já levam o paciente direto para a UTI. Então, por isso, nós só instituímos os indicadores laboratoriais. Foi a única diferença e a medição da oximetria, mas todo o resto, as ligações telefônicas, as teleconsultas, isso desde a primeira onda a gente já fazia. Nós estamos conversando aqui no Band News São Paulo com a doutora Sandra Sabino, secretária executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde aqui da cidade de São Paulo. Queria passar agora para o nosso tema vacinação. Importante lembrar, ontem começou a vacinação de profissionais da saúde autônomos com mais de 53 anos de idade.
Gostaria de saber da senhora quem exatamente pode tomar essa dose, quem pode procurar os locais de vacinação. Nós podemos vacinar todos os profissionais de saúde que contemplam a lista do Ministério da Saúde, né, como profissionais. No nosso instrutivo estão discriminadas as profissões. No nosso site Vacina Sampa, vocês podem encontrar o instrutivo e todos os locais de vacinação. Nós temos 468 UBS, 17 centro-escolas, 3 centros de saúde, todos abertos para fazer essa vacinação aos profissionais de saúde autônomos. E há uma previsão para o avanço, né, desse calendário dos profissionais de saúde autônomos? A gente tem recebido muitas mensagens desses profissionais, especialmente dos dentistas, que dizem que não foram vacinados ainda em função da idade, mas que atendem pacientes eventualmente com o vírus e que, ou seja, estão diretamente expostos ali, né? A gente tem uma previsão do avanço desse calendário? O nosso planejamento, ele é baseado na quantidade de vacinas que o município recebe. Nós somos regidos pelo Programa Nacional de Imunização, que faz a divisão das vacinas aos estados da União, e o Programa Estadual de Imunização faz essa partilha entre os municípios. Então, conforme as doses que recebemos, é que nós planejamos os grupos que vão ser contemplados na fase de vacinação. A nossa ideia é avançar o mais rapidamente possível. Sabemos da importância de vacinação dos profissionais de saúde e temos reuniões de planejamento sempre antes de liberar essas fases, de acordo com o que recebemos do programa estadual. Tá, o programa estadual ainda não tem, de fato, o avanço desse calendário por enquanto, mas a gente sempre se compromete aqui com esses profissionais da área da saúde que têm nos mandado muitas mensagens e com toda a razão, muito preocupados porque ainda não conseguiram se imunizar. A gente vai continuar em cima desse assunto aqui. Para quem não acompanhou nesses últimos meses, tem a xepa da vacina na capital paulista, né? Para quem não sabe, como é que faz para participar da xepa da vacina? Ainda é possível entrar na xepa da vacina quando há sobras de doses? Claro. Esse método foi idealizado por nós para haver transparência na destinação das doses finais das unidades, porque cada frasco de vacina contra a Covid, ela tem 10 doses. E quando abrimos o frasco, temos 6 a 8 horas para a utilização das doses, antes que ela seja inativada. Então, temos uma lista em cada UBS do município, onde a pessoa acima de 60 anos ou profissional de saúde de qualquer idade pode se inscrever, e a UBS, a partir da sua última hora de funcionamento, ela checa as doses que estão à disposição do frasco que foi aberto, e aí faz as ligações para as pessoas que estão na lista na ordem da sequência da lista da unidade. Então, a ligação telefônica, o paciente que deve morar na área de abrangência da unidade, ele deve estar se apresentando até o fechamento da unidade para tomar essa dose. Certo. Doutora Sandra Sabino, secretária executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde da cidade de São Paulo. Obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um bom dia. Bom dia.